É sempre especial ver esse momento em que nossas crianças saem e ver também que a cada dia Deus tem trazido mais crianças para o nosso meio. Ficar sabendo que mais futuras mamães também estão no nosso meio, e isso é o privilégio que Deus tem nos dado, de com muita alegria ver essa comunidade crescer. Um desafio muito grande, essa nossa jornada rumo à maturidade. Mas o especial nisso tudo é que Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho que nos auxiliam dentro desse processo. Vocês que já estão aqui há um pouco mais de tempo, têm sempre me ouvido dizer que um cristão maduro, quando ele acorda pela manhã, ele tem que conseguir responder a si mesmo 3 perguntas. A quem eu me submeto? Com quem eu compartilho e de quem eu cuido. É importante nós percebermos quem são as pessoas que Deus tem colocado para que a gente cuide delas. É fundamental nós termos pessoas com quem a gente possa caminhar lado a lado, e também é muito importante ter aquelas pessoas que nos ajudam, pessoas das quais nós podemos nos submeter, no sentido de que se nós ouvíssemos o nosso próprio coração, que é enganoso, estaríamos em um enrascado. Existe uma pessoa que Deus tem colocado no meu caminho nesse aspecto já há um tempo, uma pessoa que Deus tem usado como referência, como alguém que eu sempre tenho procurado ouvir, também me espelhar, e hoje eu tenho a alegria de ter essa pessoa com a gente aqui. Queria convidar o reverendo Robson Grangeiro, que viesse à frente, mestre, alguém que Deus tem usado muitas vezes para me fazer perceber algumas coisas que eu não tinha conseguido, mas alguém que eu também tenho o privilégio de chamar de amigo. O reverendo Robson é pastor e plantador da Igreja Presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba, a melhor cidade do litoral brasileiro, não é verdade? Então, se você for passear em João Pessoa, você já sabe que uma coisa você não pode deixar de fazer, que é ir lá conhecer a Igreja de Tambaú. Mas Robson também é chanceler do Instituto Presbiteriano Mackenzie. O chanceler é aquele que tem o papel de fazer a conexão entre a nossa igreja presbiteriana, que é responsável pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, e a instituição. Ele é responsável por toda essa questão da confessionalidade dentro do Instituto e também da universidade, responsável por todos os capelães que ali estão, e alguém que Deus tem usado de maneira muito poderosa para fazer a diferença no nosso tempo. Então, esse é o privilégio que eu tenho de ter esse amigo aqui por quem eu gostaria de orar. O reverendo Robson hoje está acompanhado do seu filho Micael. Que Deus continue derramando graça e misericórdia sobre a sua família. Deus eterno, obrigado pelo presente, o privilégio e a dádiva da comunhão. Que gostoso ter um amigo tão querido aqui conosco no dia de hoje. Que o Senhor use o reverendo Robson como instrumento nas tuas mãos, ó Pai, que ele seja, de fato, aquele a trazer aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Querido, fica à vontade. Obrigado. Você sabe que o pastor de vocês correu um grande risco, né? Na verdade, 2. Primeiro, fazer uma apresentação tão generosa como essa, que de repente pode até acabar acontecendo de eu não corresponder a toda essa expectativa. E segundo, fazer com que vocês considerem a possibilidade de ir a João Pessoa. João Pessoa é uma cidade que você vai uma vez, e quando eu lhe recebo lá na igreja de Tambaú, eu faço 2 perguntas. É a primeira ou a segunda vez que você vem à igreja, porque a gente gosta de dar um presentinho lá. E a segunda é, você está visitando ou já decidiu se mudar? Então, se você estiver lá, então você talvez corra o risco de ir para lá. João Pessoa é uma cidade horrível, na verdade. Clima horrível, um mar sujo, feio, água de coco é salgada, a comida é ruim, as pessoas são antipáticas, mas mesmo assim ela está crescendo tanto que a gente está colocando barreiras na fronteira com Pernambuco, com o Rio Grande do Norte, com o Ceará, e aí você tem que apresentar alguns passes. Um destes passes é o meu. Você apresenta lá e diz: sou amigo do pastor Robson, o pessoal deixa você entrar, e aí você pode estar com a gente. Mas, brincadeiras à parte, é uma alegria muito grande estar aqui e poder dizer para você que, se em algum momento você considerar a possibilidade
de visitar João Pessoa, será muito bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Tambaú, uma comunidade que desde o início tem como lema ser uma comunidade de corações amigos e de braços abertos. E é assim que nós temos sido conhecidos e é assim que nós queremos continuar sendo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui na Igreja Presbiteriana Metropolitana, em Campinas, poder reencontrar o Rodrigo, o Paulo, outro Rodrigo, tantos queridos irmãos que eu conheço e com quem eu tenho caminhado nesses anos. E vir junto com meu filho também é uma alegria muito grande. Minha esposa, infelizmente, desta vez não pôde vir por um probleminha de saúde, mas mandou um grande abraço a todos também. E é em nome, então, da Igreja Presbiteriana de Tambaú, em nome do Mackenzie, que eu quero trazer uma palavra de saudação, de encorajamento, de dizer como é importante este momento que você está vivendo na sua vida cristã. Na verdade, você está como se fosse um pediatra na unidade neonatal, de pediatria neonatal, porque uma igreja está nascendo, os primeiros cuidados, você faz parte dela e, ao mesmo tempo, você cuida dela. Isso é um privilégio inimaginável. Nada se compara a isso, e eu posso dizer, porque estive envolvido ao longo dos últimos anos em plantação de igreja. Nesta, em particular, em Tambaú, desde que a gente voltou como família dos Estados Unidos, no ano 2000, há 24 anos. E, portanto, conhecer e ver e participar dessa passagem de uma igreja que está começando para uma igreja já com 24 anos, com algum nível de maturidade espiritual, é uma alegria muito grande, e eu sei que vocês vão experimentar isso nos próximos anos, e eu quero estar participando, apoiando, orando, torcendo para dar certo e cooperando sempre que for possível. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Você já se perguntou em algum momento por que Jesus nunca escreveu uma linha sequer do seu próprio punho, contando o que ele fez e o que ele ensinou enquanto estava aqui? Você já se perguntou sobre isso? Você já se perguntou por que, ao invés de Deus ter autorizado um único biógrafo, tudo bem que não fosse o seu filho, mas um só, que registrasse os dias do seu filho aqui na terra, e ao invés disso ele acabou deixando que vários olhares pudessem falar sobre Jesus e registrar naquilo que nós conhecemos como os evangelhos? Você já se perguntou por que Deus fez isso? Eu já. Eu confesso a você que no início da minha vida cristã, quando eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 59, faz um bocado de tempo, eu tive um desejo de responder essas duas questões. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia a sério, meus pais acabaram ficando apavorados, porque eu deixei de, por um tempo, aproveitar toda aquela época da juventude e comecei a ler a Bíblia intensamente. A primeira vez que eu li a Bíblia toda foi logo no início da minha vida cristã. 2 meses e 17 dias depois eu tinha lido os 66 livros. Meus pais acharam que eu tinha feito tinham feito em mim uma lavagem cerebral. E aí eu disse assim, mas esses 4 evangelhos, esses 4 olhares, eles bem que poderiam ser um só. E aí eu me dediquei a uma tarefa. Eu peguei 4 folhas de cartolina de cores diferentes, coloquei lá colado numa parede do meu quarto e comecei, à medida que eu ia lendo, colocando a referência que eu ia lendo na cartolina do Mateus, na cartolina do Marcos, do Lucas e do João, e os textos que falavam dos mesmos episódios, das mesmas situações ou dos mesmos ensinamentos, milagres, sinais e prodígios. E eu comecei a colocar um ao lado do outro, tentando fazer uma harmonia daqueles 4 evangelhos. No início, até que funcionou bem. Mas com o tempo eu percebi que era uma tarefa virtualmente impossível. Logo depois eu fui para o Instituto Bíblico, conheci um livro da antiga Junta de Educação Religiosa e Publicações da Igreja Batista, a JUERP, chamado Harmonia dos Evangelhos. E eu disse, agora eu consigo. Com a ajuda de alguém que estudou mais, eu vou colocar a Bíblia, ou pelo menos os 4 evangelhos, um ao lado do outro, e vou ter um 5º evangelho, o Evangelho segundo São Robson. E aí vai ficar mais fácil eu entender por que um detalhe de um é diferente de um detalhe do outro, e assim por diante. Aí eu descobri que o próprio autor, na introdução, disse que essa tarefa era impossível, e que o máximo que ele conseguiria, e por isso havia escrito esse livro, era fazer algumas aproximações, mas algumas grandes lacunas seriam deixadas. E a razão disso é porque
foi assim que Deus quis, foi assim que Deus propôs que nós olhássemos a história do seu Filho a partir de 4 olhares. Eu sei que os haters vão dizer que essa minha longa introdução é um mexão do meu livro, Os 4 Olhares. Mas eu garanto que não é uma feliz coincidência. Nesse livro, eu tentei fazer justamente aquela tarefa do início da minha vida cristã, mas eu fui mais esperto. Ao invés de colocar cronologicamente, eu resolvi colocar como se fosse um grande streaming, 5 temporadas. E em cada uma dessas temporadas, episódios. E nesses episódios, ao invés de escolher textos, eu escolhi temas. Por exemplo, a primeira temporada é sobre os começos. Como foi que Marcos, Mateus, Lucas e João começaram a contar a história de Jesus. E eu descobri coisas fantásticas. Marcos é o sujeito direto ao ponto, curto e grosso, vai direto aos fatos, aos acontecimentos. Jesus já aparece no Evangelho de Marcos, adulto, pronto, tomado banho para a ação e para tudo o que ele tinha que fazer. Tomado banho literalmente, porque uma das primeiras coisas que Marcos descreve é justamente o batismo de Jesus. Já Mateus vai lá atrás, na ascendência de Jesus, na genealogia, assim como faz Lucas. E João ainda mais, ele vai lá na eternidade e diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e aí conta a história de Jesus. Por 5 temporadas, então, eu escolho temas e acabo escrevendo esse livro. E quando eu escrevo esse livro, o que é que decorre dele? E que chega ao texto que eu queria expor para você, que eu quero expor nessa manhã. É que esse livro é apenas e tão somente o meu olhar sobre os 4 olhares. Assim como quando você lê a Bíblia, é o seu olhar sobre a história da Bíblia. E quando você coloca o seu olhar propositadamente, consciente ou inconscientemente, há algumas passagens que você dá mais atenção, outras que você dá menos atenção. Algumas que falam mais ao seu coração em determinado momento, vão falar outras em outros momentos, de modo que você começa a existencialmente e espiritualmente recortar a Escritura a cada momento que você lê os 4 evangelhos. Nesse livro tem uma passagem que eu propositadamente deixei de fora e resolvi não escrever nada sobre ela. Quando eu convidei o reverendo Hernandes para fazer o prefácio, ele imediatamente observou e disse: e essa passagem aqui, por que é que você não falou sobre esse assunto? E eu não quis dizer para ele, mas o segredo é porque eu estou escrevendo um outro livro sobre essa passagem em particular, e eu não queria dar um spoiler, que eu vou acabar dando hoje pela manhã, porque eu vou falar sobre a passagem que não está no livro. Qual seria ela? Qual o momento mais importante da história de Jesus? O nascimento dele? Alguém disse aí, o nascimento? Os milagres dele, imagina só, 2 pães, ou melhor, 5 pães, 2 peixinhos multiplicados para alimentar uma multidão, é uma passagem boa. O primeiro milagre, transformar água em vinho, esses estão no livro. A cruz, ele nasceu para morrer, a cruz é a passagem mais importante. Tem certeza? Qual é a passagem mais importante dos 4 olhares, que são os 4 evangelhos, na sua opinião? Pessoal esperto aqui, viu? Também eu dei uma dica, comecei do nascimento, fui até chegar na crucificação, depois que ele morreu só tinha o que fazer, era ressuscitar. Pois é justamente sobre a ressurreição que eu vou falar, a passagem que eu não trato no livro. Mas aí eu tenho um problema. Os 4 olhares falam da ressurreição de Cristo. E agora eu quero que você escolha comigo, porque o texto que você escolher é o texto que eu vou pregar. Eu falo da ressurreição de Cristo a partir do olhar de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João? E aí? Tentar lhe ajudar. João é o único dos 4 que estava lá. Marcos ouviu a história de primeira mão do outro que estava lá, que era Pedro, e por isso ele compôs o seu evangelho. Mateus e Lucas não estavam lá. Mas, em compensação, Lucas foi o que fez a avaliação histórica das fontes de maneira mais perfeita. O único não-judeu dos evangelistas. Aquele que fez uma análise de todas as fontes, ouviu depoimentos de várias pessoas. Talvez o evangelho de Lucas, o olhar de Lucas,
fale um pouco melhor sobre a ressurreição de Jesus. Mas não vai ser nem João, nem Marcos, nem Lucas. Eu vou começar com aquele primeiro que você lê quando começa a ler o Novo Testamento, que não foi o primeiro a ser lido, mas é o que está na ordem. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 28, a partir do verso 1, onde nós iremos falar sobre a ressurreição. E se Jesus, ou melhor, e se você pensar assim, mas Jesus, logo hoje, que eu passei uma semana difícil no trabalho, ou lá em casa, não é Páscoa, como é que o pastor Rodrigo convida esse pastor para falar de ressurreição? Ressurreição só no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição. Será? Tem certeza? Será que a ressurreição não tem nada a ver com a sua vida cotidiana e não vai lhe alimentar em nada durante os próximos dias? Duvido. Vamos ler então sobre ela? Mateus capítulo 28, do verso 1 ao verso 10. Eu vou ler na versão atualizada, que é a versão onde eu costumo ler, mas fique à vontade para ler na versão que você preferir. Mateus 28, de 1 a 10. Se fosse na minha igreja, o pessoal diria assim: ative o cronômetro, pastor. Eles dizem isso quando eu começo a falar, mas eu só a partir da hora que eu começo a ler a Bíblia, porque aí eu ganho uns minutinhos para mim, tá bom? Mateus 28, de 1 a 10, diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse assim: não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como eu vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e já me verão. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Palavrinha de oração ainda. Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos nesta hora que o Senhor abra nossa mente, ilumine o nosso pensar, o nosso refletir sobre a Tua palavra. Que o Teu Espírito que a inspirou e que em si mesmo já é suficiente para falar ao nosso coração, seja o mesmo Espírito que nesta hora nos permita compreendê-la para além do que está escrito, compreender qual é a mensagem que esse texto tem para cada um de nós, que os nossos olhos estejam abertos, nosso coração dilatado, nossos ouvidos, ó Deus, atentos ao que o Senhor falar conosco, e ao final nós daremos a Ti a honra, a glória e o louvor, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, todas as fotografias que descrevem nas narrativas dos 4 olhares a história de Jesus, têm uma característica bastante comum. Elas misturam coisas naturais com coisas espirituais. Elas misturam aquilo que nós chamaríamos de realidade natural e aquilo que nós chamamos de realidade sobrenatural, que alguns chamam de realismo fantástico. Assim são os milagres. Como eu mencionei, 5 pães, 2 peixinhos, trazidos naturalmente por um jovem que provavelmente ficaria com fome naquele deserto enquanto ouvia Jesus pregar, de repente, de maneira sobrenatural, são tirados do seu uso comum, do seu significado comum e natural, um lanche de 2 ou 3 pessoas talvez, e se tornam a alimentação de 5.000 pessoas.
O mesmo acontece com aquela água que se transformou em vinho no primeiro milagre em Caná da Galileia. Até mesmo quando Jesus ensinava, ele tomava coisas naturais e as revestia, as envelopava, inseria sobrenaturalidade naquilo que ele falava. Ele dizia: olhai os lírios do campo, as aves dos céus, e trazia um significado espiritual e sobrenatural para aquelas coisas que eram naturais, que eram cotidianas, que eram comezinhas. Quando Jesus enfrentou, por exemplo, os poderes do mal na vida de uma criança, filha de uma mãe aflita, o drama familiar é o pano de fundo existencial para a expulsão de um demônio, que é uma realidade sobrenatural e espiritual. Quando aquele pai aflito, ao sopé do monte da transfiguração, esperava frustrado a descida de Jesus, porque os seus discípulos não conseguiram, aqueles que ficaram embaixo, expulsar o demônio do seu filho, e ele o jogava na água e no fogo, e ele aflito como o pai não sabia o que fazer. Ali temos um drama natural, familiar, porém revestido de uma sobrenaturalidade. Então a realidade natural e a realidade sobrenatural se abraçam, se entrelaçam todo o tempo nas narrativas dos quatro olhares. E propositadamente, quando eu prefiro usar os termos natural e sobrenatural antecedidos pela palavra realidade, e digo que é uma realidade natural e uma realidade sobrenatural, é porque é assim que se deve entender. Ou seja, tudo que está registrado nos quatro olhares, mesmo que seja em alguns aspectos uma realidade natural, na verdade, está sempre envolvida numa realidade, ambas reais, mas uma realidade sobrenatural. Então, quando lemos esse texto de Mateus capítulo 28, a primeira pergunta a ser feita é: o que é natural nas narrativas que os quatro olhares fazem sobre Jesus ressurreto, e particularmente que Mateus faz? Acompanhe o texto para você ver comigo. Primeiramente, a ocasião da ressurreição de Jesus, como ela é revelada em termos reais e naturais. Todos os quatro colocam a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana. No texto que nós lemos diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Lembre que para o judeu o sábado termina, ou melhor, começa na sexta-feira com o pôr do sol e termina no sábado ao pôr do sol. Para eles, aquilo é o sábado que começa na nossa sexta. Para nós, aquilo é uma sexta que termina no sábado. Mas para judeus ou para cristãos, é no primeiro dia da semana que essa história acontece. E Mateus conta assim, Marcos conta assim, Lucas conta assim e João conta assim, não há dúvida sobre isso. Alguns usam expressões diferentes. João capítulo 20, verso 1, por exemplo, diz: sendo ainda escuro. Marcos usa a expressão ao despontar do sol, enquanto Mateus, no capítulo 28, 1, diz assim: ao entrar o primeiro dia da semana. E Lucas diz: era alta madrugada. Seja qual for, nós podemos concluir que é possível dizer que, embora ainda fosse escuro quando aquelas mulheres saíram das suas casas, ou do cenáculo onde se escondiam assustadas com os algozes de Jesus, elas saíam de madrugada, mas chegaram no despontar do sol do primeiro dia da semana. Isso era natural, fazia parte do calendário. Claramente pode ser definido, e por isso nós estamos aqui, diga-se de passagem. Porque esse dia recebeu o nome de domingo, depois, para significar o dia do Senhor, Dominus Dei, o dia do Senhor. Então, é natural que essa cronologia esteja na Escritura. É natural também, em segundo lugar, que os fatos narrados pelos quatro olhares coloquem na cena da ressurreição algumas pessoas importantes que têm nome e parentesco definido e que faziam parte do ciclo de Jesus e que todos conheciam. Por exemplo, Mateus, no texto que nós lemos, afirma que as mulheres que chegaram ali para ungir o corpo de Jesus tinham por nome Maria Madalena. E se você for para os evangelhos, você vai ouvir a história de Maria Madalena. Também havia outra Maria, e para que não houvesse dúvida quem era, no capítulo anterior, capítulo 27, versos 56 a 61, diz que essa outra Maria era Maria, mãe de Tiago e mãe de José. Apesar de Mateus ser muito maior do que Marcos, e Marcos ser sempre mais sucinto que Mateus, nesse texto, Mateus é muito sucinto, muito sintético.
Ele nem diz, por exemplo, aquilo que Marcos diz, que havia outras mulheres, e dá até o nome a uma delas, Salomé. Então temos Maria Madalena, Maria, mãe de José e Tiago, e Salomé. E João chega até a dizer que havia outras mulheres. No texto de Mateus, no entanto, são essas que ficam caracterizadas. Era gente real, gente concreta. Era gente que sabia-se da existência, tinha-se uma história acerca delas. Eram fatos, eram pessoas reais. E isso é muito importante para esse texto, porque isso mostra a historicidade do texto, que Deus, apesar de operar um grande milagre na ressurreição do seu Filho, não faz fora do tempo, não o faz fora do espaço, não inventa um realismo fantástico de alguém que não tinha contato nenhum com a realidade. É na realidade, na história, no tempo e no espaço que claramente Jesus ressuscita. O lugar está definido, as pessoas estão definidas, o tempo está estão definidos, e o objetivo também em último lugar. Veja, diz o texto que elas vieram ver o túmulo. Aqui também Mateus resume. É preciso talvez ter em mente o que João escreve no capítulo 19, quando diz que 2 discípulos de Jesus, Nicodemos e José da Arimateia, já tinham envolvido o corpo com bandagens de linho, embebidas de um misto de mirra e de aloés. No entanto, o corpo morto ainda não havia sido ungido, como era o costume dos judeus naquela época e ainda hoje. É só você lembrar como, por exemplo, recentemente foi o sepultamento de Silvio Santos. Então, algum tempo depois do pôr do sol, daí a ideia de passado o sábado, as mulheres compraram o que era necessário para ungir o corpo, e no domingo bem cedo vão ao túmulo para fazer isso com o fim de prevenir aquele corpo de uma rápida decomposição. Marcos capítulo 16, verso 3, nos informa que de caminho para o túmulo, as mulheres até trouxeram preocupações com elas, e tinham a ver com aquela grande pedra que estava na boca daquela rocha e que tampava o sepulcro. Elas perguntavam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada para o túmulo? Portanto, até aqui, irmãos, nós estamos diante da realidade natural, da realidade costumeira, daqueles personagens, daquele contexto cultural, religioso, social daquela época. Observe que até esse momento, a narrativa desses 4 olhares, tudo é natural, tudo é costumeiro. São pessoas reais, identificadas, conhecidas, fatos naturais ocorridos no tempo, no espaço, como eu acabei de falar, no qual todos viviam à época e que ainda hoje podem ser, mais ou menos, via em regra, identificados. Se você for para Israel, provavelmente, se você já foi, você sabe do que eu estou falando. E é importante salientar isso. Sabe por quê, irmãos? Para que fique claro que quando eu e você, como cristãos, dizemos que cremos num Cristo vivo, e Ele só está vivo, obviamente, porque ressuscitou, nós não estamos crendo numa ilusão, numa alucinação coletiva, num conto de carochinha. Um grande escritor, já falecido, chamado Josh McDowell, escreveu 2 livros de um volume, que o título era Evidências a Favor da Ressurreição. E ele faz uma afirmativa muito interessante. Ele diz assim, que para se crer no sobrenatural acerca da ressurreição de Jesus, é preciso primeiro considerar as evidências históricas, naturais e científicas sobre esse fato importantíssimo para a fé cristã. E isso tem uma implicação muito importante, é que o natural não necessariamente é oposto ao sobrenatural. E evidentemente o sobrenatural se apoia muitas vezes na situação natural da vida e revela algo a mais que a natureza, que o mundo que vemos, que tocamos, não consegue visualizar. Mas aí acontece uma coisa, a gente chamaria talvez de um plot twist, uma virada na narrativa. Até agora está tudo muito natural. Só que de repente, no capítulo ainda de Mateus, capítulo 28, acontece um violento terremoto. Veja aí na sua Bíblia. Quando aquelas mulheres chegam, segundo a narrativa de Marcos, capítulo 16, elas percebem que a pesada pedra já havia sido removida. E Mateus diz que em cima daquela pedra, sentado como se estivesse ali contemplando a passagem, havia um ser.
E aquele ser que elas identificaram, segundo a narrativa de João, como um jardineiro daquele lugar, na verdade era um anjo. Outros evangelistas dizem que não havia apenas um, havia um e mais um. E que particularmente, este falou com elas. Então, desse momento em diante, quando acontece um terremoto, não coincidentemente, na mesma hora que elas chegam, ainda que como fenômeno natural, no tempo estabelecido por um anjo que desce, diz o texto, que mexe na pedra, desloca a pedra, o sobrenatural prevalece na história e na narrativa de Jesus sendo ressurreto. Ali já não é mais a vida natural que se impõe, é o sobrenatural. É quando a realidade sobrenatural se impõe. E aquilo que começa e continua sendo narrado nas 4 narrativas dos 4 evangelhos, você percebe que o sobrenatural está invadindo e as pegadas de Deus começam a aparecer nas trilhas narrativas daqueles episódios que são registrados pelos 4 olhares. E aí a pergunta já deixa de ser: o que é que há de natural nessa história? E passa a ser: o que é que há de sobrenatural nessa história? Primeiramente, o terremoto, que não foi coincidência. Alguém poderia até, com um sismógrafo, dizer, naquele momento, que as placas tectônicas se mexeram e por isso o terremoto aconteceu. A Bíblia diz, no entanto, que essa é uma causa mediata, o meio pelo qual Deus usou, porque, na verdade, no versículo 2 diz que um anjo do Senhor desceu do céu, avançou, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. E aquilo era sobrenatural. Eu me recordo de um texto antigo, de alguém questionando como foi que Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo passar lá no Antigo Testamento. E alguém então sugeriu que havia um vento oriental que em algum momento soprava e abria aquele mar e separava em 2 bandas, e as pessoas podiam atravessar em pé. Era uma tentativa naturalista de explicar um milagre sobrenatural. E eu ouvindo aquilo, lendo aquilo, interagindo com algumas pessoas, eu cheguei à seguinte conclusão: eu acho que é menos fé crer que simplesmente Deus abriu o mar do que tentar explicar como foi que ele fez, por uma razão muito simples, porque é muita coincidência que aconteça exatamente naquela hora. E é mais coincidência ainda que tenha dado o tempo de quase 3,5 milhões de pessoas passarem a pé. E ainda é mais coincidência ainda que depois da última pessoa que estava fugindo do Egito sair, os cavaleiros de Faraó serem tragados pela água, assim, numa sincronia perfeita. Aqui é a mesma coisa. É muita coincidência para não ser sobrenatural. Que na hora em que aquelas mulheres chegam diante da pedra, a pedra está removida. E embora elas não vejam Jesus saindo de dentro do templo, ou melhor, dentro do sepulcro, elas lembram das muitas vezes que Jesus falou, inclusive no templo, que ele haveria de ressuscitar. E de fato, é isso que o anjo diz. O que significava aquele terremoto e o que ocorreu em seguida? O texto explica, veja aí na sua Bíblia. O anjo diz para aquelas mulheres: não temais, porque eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. As outras narrativas de Lucas 24 e João 20 dizem que elas entraram e chegaram lá e viram aquele tecido que embalava o corpo de Jesus perfeitamente dobrado, e o lenço que estava sobre a sua cabeça na cabeceira daquela lápide de pedra, demonstrando que não tinha sido rasgado de fora para dentro, que não tinha sido mexido por ninguém, mas que de alguma maneira sobrenatural o corpo de Jesus havia atravessado aquelas fibras do linho puro e só restara a ele ali sobre a lápide um tecido como outro qualquer. O que me surpreende nesse texto, quando João relata, quando Lucas, Mateus e Marcos, os 4 olhares, é que aquele anjo diz algumas coisas que nenhuma pessoa poderia saber. Primeiro, por que eles estavam ali? Veja o que ele diz: porque eu sei que buscais Jesus. Como? Porque era um anjo. Ele diz: eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Talvez aí alguém que estivesse presente
pudesse dizer, eu vi ele sendo crucificado. Mas logo depois ele diz, ele não está aqui, ressuscitou, e diz assim, e como ele tinha dito. Mas o que ele tinha dito era para um grupo seleto de discípulos. Como alguém poderia saber se não fosse um anjo, se não fosse sobrenatural? Mas o mais importante não é nem o timing, nem o anjo falando. É o que significou para aquelas mulheres. É muito curioso que um comentarista bíblico, William Hendrickson, diz o seguinte, usando a sua imaginação, que ele imaginou o anjo dando um passo à frente, arrancando a pedra completamente do seu encaixe, tombando-a para um lado e sentando sobre a pedra, como o texto diz. Mas ele faz teologia a partir da sua imaginação, porque ele diz assim, para mim o pesado bloco ficou estendido no chão, e o anjo sentou-se sobre ele com um objetivo, para simbolizar o triunfo de Cristo sobre aquela pedra que ele segurava morto dentro do sepulcro. Ao dizer, ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia, o estrondo daquele terremoto só não foi mais altissonante do que o próprio brado de vitória do Senhor da vida sobre a morte, e que Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios capítulo 15, coloca nos seguintes termos, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o poder do teu veneno, do teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que estivera morto, mas não está mais, que está vivo, que ressuscitou. Eu não sei você, mas quando eu li pela primeira vez, naquela primeira leitura, e algumas vezes depois, pela primeira vez esse texto, eu fiquei me perguntando, por que a pedra precisou ser removida pelo anjo? Certamente não foi para deixar Jesus passar, porque em outros textos a gente vê Jesus entrando nos ambientes, sem nenhuma restrição que as paredes pudessem lhe dar. Ele simplesmente aparece no meio das pessoas, dos discípulos, e diz, Pai, seja convosco. Jesus não precisava que ninguém tirasse a pedra para que ele pudesse sair. Assim como também Jesus não precisaria que alguém desamarrasse Lázaro, quando ele ressuscitou em João capítulo 11, e ele o chamou de dentro do sepulcro, dizendo, Lázaro, sai para fora. O milagre aconteceu e aquele homem saiu, mas alguém precisou desamarrar. Aqui também o anjo precisou tirar a pedra. Por quê? Por quê? Imagine o impacto de alguém ver Jesus ressurreto. Imagine o que isso causou no coração daquelas mulheres e daqueles apóstolos. Isso nos leva à compreensão de por que eles precisaram estar ali. A pedra não foi removida para Jesus sair. A pedra foi removida para as pessoas entrarem e verem com seus próprios olhos e não contado por alguém. E mais importante, havia mulheres e havia homens ali, e as razões são muito importantes de serem percebidas. O testemunho de uma mulher num tribunal judaico valia menos do que o testemunho de um homem. Tinha 2 homens para atestar que as mulheres que viram primeiro tinham de fato visto Jesus ressurreto. Mas era importante que as mulheres estivessem ali, porque os 2 estavam comprometidos pelo fato de serem discípulos de Jesus, e as mulheres puderam dizer depois, não, fomos nós que entramos primeiro. E a pedra foi removida para que o grupo entrasse em momentos diferentes e percebesse de dentro do sepulcro que Jesus estava vivo. Mas para quê? Com que significado? Com que propósito? O que o anjo diz explica essa pergunta. Veja o que é que ele diz. Ele diz assim, verso 7, e depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como eu vos digo. Ver e ouvir era a base para que elas se tornassem testemunhas da ressurreição.
Para João e para Pedro, significava que eles agora poderiam ser, de fato, apóstolos, porque essa era uma condição, ter visto Jesus ressurreto, além de ter convivido com ele durante a vida. E para aquelas mulheres, era a autorização para que elas também, mesmo não sendo apóstolas, se tornassem discípulas testemunhas de Jesus. Então, conforme o diálogo nos versículos 5 a 7, o anjo dá até o tema que eles deveriam falar. Digam aos seus discípulos, ele ressuscitou. Vão para a Galileia, e lá onde havia trevas, Galileia dos gentios, lugar de trevas, onde havia resplandecido a luz durante todo o ministério de Jesus, agora resplandeceria uma luz ainda maior com o Cristo ressurreto, que aparece durante 40 dias em vários momentos, e o apóstolo Paulo chega a dizer, para mais de 500 pessoas naquele lugar. Perceba que aquilo que começou como uma narrativa cheia de coisas naturais, de costumes judaicos, de repente se torna algo sobrenatural, e não somente algo sobrenatural porque um milagre aconteceu, um terremoto ocorreu e um anjo falou, mas algo sobrenatural porque implicou para aquelas mulheres e para aqueles homens uma missão sobrenatural. Hoje pela manhã nós começamos esse culto cantando uma música que diz para nós que a nossa missão depende da missão de Cristo, porque a nossa missão é a continuidade da missão de Cristo. E aqui está o significado. É que hoje, quando nos reunimos aqui para adorar e ouvir a sua voz, a grande pergunta a ser feita é: e agora? Até que ele volte e reine, consumando o seu reino, o que cabe a mim e a você, assim como coube àqueles homens e àquelas mulheres, como tarefa no dia a dia, no cotidiano da nossa existência. Certamente você não está aqui para consumir um produto religioso, de um bom louvor, de uma boa mensagem, de um lugar agradável para no domingo pela manhã você ter uma programação para você e para seus filhos. Certamente não é essa mente consumista que lhe traz aqui a metropolitana. Certamente você foi tomado, assim como aqueles homens e mulheres, por uma consciência de que você conhece um Deus vivo, que nasceu uma morte inesperada, imprevisível, que morreu uma morte inesperada, imprevisível, diante de uma vida perfeita que ele viveu, de um nascimento absolutamente único e singular, e que ressuscitou ao terceiro dia. Isso tem implicações para mim e para você. Naquela manhã de domingo, do jardim de José da Arimateia, onde o sepulcro de Jesus agora estava vazio, pelo menos 3 consequências da ressurreição incluem você e você e você nessa história, nessa narrativa que você se insere, porque você confessa esse Cristo vivo como seu Senhor e como seu Salvador. A primeira delas é que, da mesma forma que o Deus Todo-Poderoso, segundo o Salmo capítulo 2, verso 4, estava rindo daqueles que se levantaram contra o seu ungido e que por 3 dias pensaram que tinham ganho sobre Jesus, aquele mesmo Deus que ria, ele fez ouvir a sua voz no terremoto e na ressurreição, e ele ainda hoje fala a você aquilo que ficou claro: ele venceu. Crer em Cristo ressuscitado é crer no capítulo final da história, como já tendo escrito, e ser um capítulo vitorioso, porque o Cristo ressurreto, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, é o Senhor do tempo, é o Senhor da história, é o Senhor da vida sobre a morte. Nada o surpreende, e até quando tudo parece prevalecer contra os seus propósitos, como foi naquela hora, ou foi na sua vida, ou está sendo na sua vida, assim como a luz da ressurreição rompe a escuridão da sua crucificação e morte, assim também no dia da sua vinda, o choro que pode durar a vida inteira, como uma noite, no amanhecer, vem a alegria, como diz o Salmo 35. Nada pode dar mais esperança a você do que conhecer, amar, servir e proclamar que ele ressuscitou e que ele vivo está. Esta é a base da esperança do cristão para viver no dia a dia
pouco importa a escuridão da noite que você esteja enfrentando, porque Ele ressuscitou, e os maus não prevaleceram contra Ele, e os poderosos foram de maneira vexatória derrotados, pensando terem vencido por 3 dias, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Não importa a luta que você esteja passando, se você pertence ao Cristo ressurreto, o choro pode durar a noite inteira, mas no amanhecer virá a vida do Cristo ressurreto, na sua própria história, na sua própria narrativa. A segunda conclusão é que por meio dessa ressurreição de Cristo, que sai do túmulo, e do poderoso terremoto que apropriadamente a acompanhou, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não apenas riu no rosto dos conspiradores, Ele também sorriu de maneira benigna e serena para todos os seus queridos filhos, dizendo assim: eu aceitei o sacrifício de meu filho como a redenção plenária e completa pelos seus pecados, porque ele não ficou preso na morte, ele venceu a morte, e por isso já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Deus Todo-Poderoso ri para humilhar os poderosos, e ao mesmo tempo o Deus poderoso, mas Pai bondoso, ri em nossa direção para dizer: já não há nenhuma condenação, a morte foi vencida, o meu filho venceu, você é aceito, o sacrifício foi pleno. Sabe, queridos, nós cremos que a ressurreição de Jesus foi obra do Deus triuno. A Bíblia diz que o Pai ressuscitou o Filho, a Bíblia diz que o Espírito ressuscitou o Filho, e a Bíblia diz que o Filho tomou de si a volta, voltou para si a vida que havia entregue. E por isso, para o conforto de nós crentes, esses 3 que são um só, que completam a obra da redenção, consumada não apenas na cruz, mas também no jardim do sepulcro, aguarda o grande finale, o ato final, quando Ele voltar e reinar para sempre. E até lá, como foi cantado aqui, todas as vezes que alguém mentir para você, dizer que Deus está com raiva e você está condenado, você vai ter certeza que o Deus que sorriu no jardim de José da Arimateia continua sorrindo para você, porque você já está perdoado e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo é o que garante a paz no coração do crente, a certeza da sua salvação, a serenidade para viver a vida cristã, mesmo em meio a lutas, mas com a certeza da vitória. E finalmente, para concluir, até que Cristo, o ressurreto, volte, assim como para aquelas mulheres, Ele nos deu uma missão. E em poucas palavras, é a mesma missão dada a elas e àqueles homens na manhã do domingo. E a missão é simples, é testemunhar que Ele está vivo. É testemunhar que o Filho de Deus nasceu como homem, viveu aquela vida perfeita como homem, operando milagres, sinais, prodígios, proclamando e anunciando a chegada do seu reino, que Ele morreu uma morte completa, única, satisfatória, substitutória por você, diante de Deus pagou o preço pelos seus pecados e por todos aqueles que nele creem, mas Ele também ressuscitou corporalmente ao terceiro dia e voltará para reinar eternamente. E do momento que você conheceu isso, até o último suspiro da sua vida, você recebeu da parte de Deus uma missão, que não é missão apenas de pastor, que não é missão apenas de presbítero, que não era missão apenas daqueles apóstolos até quando eles morreram, nem daquelas mulheres quando elas deixaram de existir. É a sua missão. Ele diz: assim como o Pai me enviou a vós, eu também vos envio. Ele nos enviou. Vamos sair por aquela porta por onde entramos, para sermos cuidados e alimentados, mas ao sairmos, nós sairemos para testemunhar e servir como testemunhas do Deus vivo e ressurreto, que trouxe o seu Filho de volta da morte para a vida, e durante 2000 anos da história, foi essa mensagem poderosa, chamada de querigma cristão, que foi ouvida e vista por milhões de cristãos. Você faz parte desta missão. Uma igreja que começa é tão forte quanto as pessoas têm consciência que não estão aqui
apenas para se alimentar, mas também para servir a esse Cristo ressurreto. Que o lugar de sentar é enquanto estamos sendo alimentados, mas daqui a pouco, quando nos levantamos, é o tempo de servir e de proclamar. É justamente esse o argumento que Paulo repete em várias de suas cartas, que a nossa vida precisa ser uma novidade de vida, porque o maior testemunho é contar o que Deus fez e que você viu, o que Deus fez e que você ouviu Deus fazendo na sua vida. Deus não nos chama para ser grandes pregadores, para sermos persuasivos em palavras. Deus nos chama apenas para contar o que Ele tem feito na nossa vida. E só não conta e testemunha aquele que Deus não tem feito nada na sua vida. Por isso a primeira pergunta é, assim como aquelas mulheres, você tem visto Cristo ressurreto vivo agindo na sua vida? Ou Ele é um elemento estético na parede da sua casa? Ou uma história bonita no passado que não tem reverberação nenhuma para o presente? É com Ele que você dorme e acorda todos os dias? É a voz dele que você identifica como a voz suave de um pastor que lhe guia por pastos verdejantes e águas tranquilas, mas também passa com você pelo vale da sombra da morte? É Ele a quem você pode e tem recorrido? É com esse Deus vivo com quem você tem vivido? E a partir desse Deus vivo e do testemunho que você tem com Ele, é dele que você tem falado mais do que do seu time de futebol, ou mais do que qualquer outra paixão que você tenha na vida? Ele que povoou a sua mente com ideias do que você pode fazer para Deus, para que o nome dele seja glorificado e muitos, assim como você, possam conhecê-lo como Deus vivo e verdadeiro. Ele é a paixão da sua alma, o vetor mais forte da sua direção de vida, porque para aquelas mulheres foi, para aqueles homens foram, e por 2000 anos de história, para milhares e bilhões de cristãos, até que chegou a nós, e como se fosse um bastão de uma corrida de revezamento, agora está na nossa mão. E na nossa mão nós precisamos passar para a geração daqueles pequenos e de outros tantos que não terão ainda, ou não tiveram ainda o privilégio de ouvir. Por isso, ao sair daqui hoje, Deus deseja que essa nova vida, que exige, obviamente, mudança, também implica em abrir a boca e proclamar que Ele vive. Viver a nova vida é a base, a plataforma como essa, de onde nos postamos mais altos, não com orgulho, mas com coragem e ousadia para proclamar a esperança de uma nova vida que salva para quem quiser nos ouvir, porque Ele vive. Fale, meu irmão, pois só quem nada viu de Deus fazendo em sua vida tem o direito de ficar calado. O que você viu e o que você ouviu, vá e proclame que Ele vive e está atuante na sua vida hoje. Essa é a sua missão e essa é a implicação mais importante da ressurreição de Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Feche os seus olhos por um minuto. Eu gostaria de orar com você e por você. Ó Deus amado, na medida em que a Tua palavra penetra nos nossos corações, pelo poder do Teu Espírito Santo, e só pelo poder do Teu Espírito Santo, quebra toda barreira, toda indiferença ou insensibilidade, todo comodismo, qualquer outra circunstância que tem nos tornado, ó Deus, testemunhas silentes, que não percebem que o Cristo vivo, que habita em nós pelo seu Espírito, nos envia a missão a cada dia. Toma esses homens e essas mulheres que estão aqui, que têm conhecido o Senhor Deus vivo e verdadeiro, ressurreto dentre os mortos nas Tuas mãos, e usa-os no lugar de trabalho, no lugar de estudo, no condomínio onde moram, com as pessoas com quem convivem, como braços estendidos do Teu povo,
como lábios que falam e professam ao Senhor. Usa-nos na simplicidade, nas limitações que nós temos, mas jamais calados e acomodados, jamais indiferentes e silentes, assim como aquelas mulheres que saíram apressadamente, com temor diante daquilo que tinham visto e ouvido, mas com uma profunda alegria no coração, porque a promessa se cumprira, e o que Jesus tinha dito, Ele fez. Também que saiamos na manhã desse dia, lembrando desta verdade, e impulsionados por ela e pelo Teu Espírito que em nós habita, fazendo a Tua obra, naquilo que cabe a cada um de nós fazer. Usa-nos no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, o Cristo ressuscitado. Amém, Senhor.